Bom dia a todos. Meu nome é Bianca Refundini Magnusson. Eu sou diretora técnica do CONSAB, que é o Consórcio Intermunicipal na área de saneamento ambiental. Bem-vindos à segunda audiência pública do CONSAB de 2018, referente à revisão e complementação do Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos dos municípios de Artur Nogueira, Conchal, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra e agora com a inclusão de Cordeirópolis e Jaguariúna. Gostaria de chamar aqui para me secretariar o nosso diretor de manutenção de estradas, Calil Lotierzo Chaib Barbosa. E só para iniciar, a versão preliminar do plano, ela foi publicada nos sites das prefeituras, do CONSAB, disponibilizamos faixas e essa versão foi aberta para contribuições por mais de 30 dias. O convite das audiências também foi publicado nos jornais Gazeta de Limeira, o Regional, além dos convites entregues pelos membros do Conselho Gestor. Bom, o regulamento dessa audiência, então. O Consórcio Intermunicipal na área de saneamento ambiental, CNPJ número 11.166.922.000190, estabelecida na rua Baronesa Geraldo de Rezende 275, no município de Cosmópolis, no uso de suas atribuições e nos termos do disposto nos artigos 182 da Constituição Federal e inciso 2 do artigo 43 da Lei Ordinária 10.257, de 10 de julho de 2001, de forma a garantir a ampla participação da sociedade na consolidação das diretrizes adotadas no uso de suas atribuições legais, conforme ato da Presidência número 17 de 2017, estabelece e expede o seguinte regulamento. Artigo 1º. Este regulamento fixa os procedimentos a serem adotados na realização de audiência pública, designada para o dia 29 de março de 2018, com início às 8 horas, e término previsto para as 11, na sede da Câmara Municipal, no município de Jaguariúna, conforme edital de convocação publicado aos 5 dias de fevereiro de 2018, constituindo seu objeto a consulta pública referente à revisão do Plano de Gestão Integrada para Resíduos Urbanos de responsabilidade do CONSAB e que engloba os municípios de Artur Nogueira, Cosmópolis, Conchal, Engenheiro Coelho, Olambra, passando agora a englobar também os municípios de Cordeirópolis e Jaguariúna. Os interessados em participar do evento terão sua identificação registrada quando adentrarem as instalações em que será realizada a audiência pública. Quaisquer interessados, inscritos ou não, poderão trazer suas contribuições ao processo em face dos trabalhos realizados na audiência pública, desde que encaminhe por escrito seus questionamentos e sugestões ao secretário da mesa diretora, que serão lidos e respondidos pelos técnicos no local em até o número de 2 questionamentos por participante. Havendo mais que 2 questionamentos ou sugestões, esses serão respondidos e registrados no site oficial do CONSAB. As audiências públicas serão integradas por uma mesa diretora, uma tribuna e um plenário. A audiência pública será presidida pela diretora técnica do CONSAB, que após a abertura e apresentação dos trabalhos sobre a discussão da revisão do Plano de Gestão Integrada para Resíduos Urbanos de responsabilidade do CONSAB, dará a palavra aos assessores para exposição. Compete à Secretaria Executiva, antes do início da audiência, o registro das pessoas participantes em lista de presença, constando nome, telefone, número de documento de identidade, indicação de eventual entidade que represente e ainda, ao final, preparar uma ata sucinta. Compete aos assessores técnicos auxiliares a condução dos trabalhos da mesa diretora, sob a direção da diretoria técnica, e a audiência será encerrada às 11 horas. A tribuna será o espaço físico destinado aos expositores para explanação e resposta aos questionamentos encaminhados. O plenário será composto pelos presentes à audiência pública. Todos os documentos apresentados à mesa, mediante protocolo, serão citados na audiência e examinados posteriormente pela equipe técnica do CONSAB. A audiência pública adotará os seguintes procedimentos: abertura às 8 horas, exposição pelos assessores técnicos com prazo de 30 minutos para apresentação dos trabalhos,
leitura dos questionamentos apresentados por escrito à mesa diretora, resposta verbal pelos assessores técnicos aos questionamentos formulados até o número de 2 por participante, e encerramento dos trabalhos às 11 horas. A audiência atenderá ao seguinte ainda: os questionamentos com relação à discussão da consulta pública objeto desse regulamento deverão ser dirigidos aos assessores técnicos. Cada participante poderá representar até 2 questionamentos por escrito para que sejam respondidos em audiência, sendo que os outros questionamentos poderão ser formulados pelo questionário disponibilizado no site oficial do CONSAB e da Prefeitura Municipal de Jaguariúna. Os esclarecimentos ou respostas poderão ser feitos por bloco a critério da diretoria técnica ou assessores técnicos. Será lavrada uma ata registrando o procedimento e, após o encerramento da audiência, será publicado o resultado da consulta pública e disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Jaguariúna e no site do CONSAB. Durante a audiência pública, serão mantidos no recinto todos os documentos pertinentes à elaboração do Plano de Gestão Integrada para Resíduos Urbanos para livre consulta dos participantes. Durante a audiência pública, será mantido no recinto um local onde os participantes poderão efetuar eventuais reivindicações por escrito sobre assuntos pertinentes à audiência. E os casos omissos nesse regulamento serão dirimidos pela mesa no tempo e na forma estabelecidos pela diretoria técnica. Bom, para compor a mesa, eu gostaria de convidar Lucas Gabriel Lopes, diretor de Serviços Públicos. Paulo César Francisco, diretor de Resíduos Sólidos. Silene Novaes, da empresa Terra. E Alessandro Sanches Pereira, da empresa Terra também. E gostaria de convidar também Alexandre Caetano, chefe de divisão. Gostaria de passar a palavra agora para o Lucas Gabriel Lopes, diretor de Serviços Públicos. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença da Bianca, do Simon, do Paulo, do Alexandre e de todos os presentes no momento. Também da equipe de assessoria da questão de gerenciamento de resíduos. Eu acho interessante o que será apresentado hoje. Nós já temos um plano de resíduos municipal, né? E será apresentado um outro que a CONSAB já tem também em projeto. Acho interessante a apresentação e gostaria que os senhores explanassem e também explicassem para o pessoal que está aqui as diferenças e as questões que nós podemos melhorar no que nós já temos agora. Então eu agradeço a todos e que tenham uma ótima audiência pública. Bom, agora eu convido a Silene para fazer uma apresentação da revisão geral do plano. E como o plano é bem extenso, ela vai dar ênfase ao município de Jaguariúna e após a explanação será aberto um tempo para questionamentos, então. Obrigada. Certeza que tinha na mesa aqui para trocar de posição para poder assistir. Mas é mais fácil, né? Ajuda a
Aí em cima, pode ficar em cima também, que fica mais fácil. Federal, eu acho que seria melhor mesmo. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença. Meu nome é Silene Novaes. Eu sou representante da empresa Terra Saneamento Ambiental e nós fomos contratados pelo CONSAB para a elaboração da revisão do plano de resíduos, né? Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que inclui os municípios de Artur Nogueira, Conchal, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra e Jaguariúna e Corderópolis. O primeiro plano do CONSAB foi finalizado em 2014, com a presença a inclusão dos 5 primeiros municípios que eu citei. E por uma exigência do Ministério Público, a revisão deste primeiro plano deveria ter sido feita após 2 anos, então em 2016. Então, nesta primeira revisão do plano, o qual nós fomos contratados, além da revisão dos 5 municípios do primeiro plano, teve a inclusão dos 2 novos municípios, Corderópolis e Jaguariúna. Considerando que esses 2 novos municípios não tinham sido feitas audiências públicas, esses 2 novos municípios ontem fizemos uma audiência para Corderópolis e hoje para Jaguariúna. Os demais municípios, como já havia sido feito, foram feitas consultas públicas, conforme a Bianca já mencionou, um prazo de mais de 30 dias do plano disponibilizado nos sites das prefeituras e também do CONSAB. Tá? Então, a ideia agora é a gente fazer uma apresentação sucinta. O plano é bem extenso, tem muitas informações, mas a gente, no final, pode responder as perguntas, caso vocês tenham algumas dúvidas. Só me adaptar aqui com... Voltar. Bom, o porquê da importância do plano. De acordo com a Lei 12.305 de 2010, regulamentada pelo Decreto 7.404, também de 2010, foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa política, ela reúne princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações, que todas essas devem ser adotadas pela União, isoladamente ou em parceria com os estados, Distrito Federal, municípios e empresas particulares. A gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos para trazer uma nova visão dos resíduos sólidos, né? A política nacional, ela traz uma nova contextualização. Não se pensa mais agora só em destinação final dos resíduos. Tem uma hierarquia, né, que precisa ser cumprida. Então, ela fala da redução, da reutilização, da reciclagem e somente a destinação final adequada dos rejeitos. Os resíduos passam a ser encarados de uma maneira diferente. Outra coisa que a política nacional também institui é a inclusão social dos catadores, dentre outras questões também muito importantes, né? Então, o resíduo passa a ser tratado de uma maneira diferente. Então, é um marco regulatório muito importante para o país, para os estados e para todos os municípios. Então, esse plano do CONSAB é um avanço. Os municípios passam a ter acesso à liberação de recursos. Os municípios que não possuem o plano não têm prioridade na liberação de recursos. Outra questão é que o plano é um plano regional. Então, a liberação, além da liberação de recursos, ter prioridade também para ações regionais,
O plano regional, ele engloba municípios de diferentes regiões, engloba uma quantidade de resíduos maiores, então a gente pode ter soluções integradas com menores custos e melhores vantagens ambientais, conforme a gente vai falar aqui ao longo da apresentação. Bom, eu falei já um pouquinho da importância, né, do marco norteador. Uma outra coisa que é importante estar colocando é que essa revisão do plano ela foi desenvolvida através de um trabalho mútuo entre os gestores, né, das prefeituras municipais envolvidas, entre o CONSAB e a empresa consultora, que é a Terra. As etapas do trabalho. O plano ele foi desenvolvido em 5 etapas. A primeira etapa é o diagnóstico da situação atual. Então, para que a gente possa desenvolver, traçar metas, planos, ações e programas, a gente precisa conhecer como que é a situação atual dos resíduos de cada um dos municípios. Então, a gente fez um diagnóstico a partir das informações fornecidas por cada um dos municípios. Então, caracterizando cada um dos resíduos e mostrando qual é a situação atual. A partir daí foram definidas diretrizes e estratégias. Na etapa seguinte, propostas metas, programas e recursos necessários. Em seguida, o cronograma para as ações e horizontes temporais e implementação das ações. No plano, foram abordadas 7 tipologias de resíduos. Os resíduos sólidos domiciliares, resíduos sólidos recicláveis, resíduos sólidos da limpeza urbana, que são os resíduos de varrição, poda, limpeza de bueiros, entre outros, os resíduos sólidos da construção civil e demolição, os resíduos sólidos de serviços de saúde, os resíduos relacionados à logística reversa, que são pneus, lâmpadas, óleos e outros que eu vou citar mais para frente, e os resíduos sólidos industriais. Essas tipologias de resíduos são listadas na lei federal e precisam ser constantes do plano. A gente também é importante falar que, embora a gente aborde todas as tipologias de resíduos, a gente dá um ênfase especial para os resíduos sólidos domiciliares, porque eles são os maiores... É o mais urgente, a necessidade urgente de ser tratada, né? Todos os resíduos possuem abordagens, planos e metas, mas a prioridade das ações, neste primeiro momento, são dos resíduos domiciliares. Bom, conforme eu falei, o CONSAB ele é constituído por 7 municípios, 7 municípios que estão participando do plano. Tem mais um município, Santo Antônio de Posse, que não fez parte desta revisão. E aqui a gente pode dar nessa figura a distribuição geográfica dos municípios pertencentes ao CONSAB e do município de Jaguariúna, que fica mais ao sul. Na legenda ao lado tem a população de cada um dos municípios. Jaguariúna corresponde a 26% do total da população do CONSAB. Então, a gente percebe que a inclusão de Jaguariúna, ela ampliou, né, a diversificação de resíduos e deu um aumento significativo também na questão quantitativa. Essa aqui é a projeção populacional dos municípios consorciados ao CONSAB, né, e pertencentes ao plano. Quando a gente fala de resíduos sólidos, é imprescindível a gente falar de população. Isso é intrínseco. Quanto maior a população, maior a quantidade de resíduos. A quantidade de resíduos também varia de acordo com as características socioeconômicas e culturais de cada municipalidade. Então, a gente vê algumas diferenças, mesmo sendo municípios situados muito próximos um do outro, cada um tem uma característica diferenciada. Tá? Então, a população do CONSAB, em 33 anos, vai crescer cerca de 20%. Já a população de Jaguariúna, que é essa que está apresentada em vermelho, ela vai crescer um pouquinho mais do que a população, do que o todo do CONSAB. Ela cresce 23% no mesmo período. Será que não vai? Tivemos um probleminha técnico aqui com... Agora foi. Ele está dando uma
Será que tem algum outro controle aqui? Foi. Por favor, se você puder. Agora foi. Bom, conforme na tela anterior a gente falou da estimativa de população, e aí, como eu disse também, a geração de resíduos ela está intimamente associada à quantidade, né, ao número da população. Então, essa é uma estimativa da geração de resíduos sólidos urbanos do CONSAB, e esse que está em vermelho é o de Jaguariúna. Então, a geração per capita do CONSAB vai ser de 0,24 toneladas por habitante por ano, enquanto que a geração per capita de Jaguariúna é um pouquinho maior do que a considerada dos municípios do CONSAB, 0,31 toneladas por habitante por ano. A gente percebe aqui que, ao longo desse período, um crescimento de 24% do total de resíduos. Então, por isso a importância do plano, né? Se a gente não planejar isso em 20 anos, daqui a pouco a gente não tem onde colocar todos esses resíduos. Então, esse planejamento, né, o plano proposto para 20 anos é justamente isso. A gente já sabe quanto vai crescer e o que devemos fazer, né, para seguir aquela hierarquia que propõe a política nacional, que é a não geração, a reutilização, reciclagem e a disposição final apenas dos rejeitos. Vamos ver aqui agora. Bom, a geração de resíduos sólidos acompanhará a taxa de 24%, isso eu não tinha dito. Bom, como eu falei, cada municipalidade tem uma situação diferenciada uma da outra. Cada um tem um número de população, cada uma tem características socioculturais diferentes. Esse gráfico ele é bastante interessante porque ele mostra o número de habitantes e a geração de resíduos sólidos. Então, se a gente for olhar aqui Jaguariúna é um município bastante populoso e ele também tem uma geração de resíduos bem significativa. Então, ele segue mais ou menos o padrão. Tem uma população grande e uma geração de resíduos também grande, se considerados os municípios do consórcio. Se a gente for olhar aqui Cosmópolis tem uma população maior de todas e uma geração per capita menor, né, por conta de uma característica do município. Olambra é o menor município e tem uma geração de resíduos significativa, porque ele tem uma característica cultural e econômica um pouco diferenciada dos demais municípios. Esse gráfico aqui, ele foi criado por conta de um estudo que foi feito no plano, que é a gravimetria dos resíduos. Então, também, além da gente conhecer a quantidade de resíduos, quanto que esse resíduo vai aumentar ao longo do período do plano, né, de 20 anos, a gente precisa conhecer a qualidade, né, como que são esses resíduos. Em cada município, como que isso se comporta. Então, um diferencial desta revisão, que não tinha sido feita na primeira, é que nós fizemos um estudo gravimétrico, né, que é para conhecer a qualidade do resíduo em cada um dos municípios consorciados. Existem diversas formas de escolher as amostras, né, para fazer esse estudo. Considerando que nós tínhamos 7 municípios, nós fizemos a gravimetria em todos os municípios considerando uma metodologia. Então, a metodologia de faixa de renda salarial. Então, a gente pegou a divisão de faixa de renda salarial definida pelo IBGE. Né? Então, ele faz grandes divisões. É lógico que nessas faixas existem, que são bairros, setores censitários, né? Existem faixas de renda, casas que tenham casas e pessoas, às vezes, determinados locais com a faixa de renda maior. Mas essa é a visão global. Então, a gente dividiu em faixa de renda de 1 até 1 salário mínimo, que é essa cor vermelha, em cada um dos municípios. A faixa de renda entre 2 e 5 salários mínimos, que é a cor amarela, que é a que se destaca entre todos os municípios consorciados. E a faixa de renda 3,
que é acima de 5 salários mínimos, que ele é presente na maior parte dos municípios, e ali a gente vê o de Jaguariúna, né, que a gente vê a faixa salarial a vermelha, amarela entre 2 e 5 salários mínimos, e a faixa de renda 3 acima de 5 salários mínimos. E nós fizemos amostras em cada uma das faixas. Para quê? Para que a gente pudesse comparar a qualidade dos resíduos entre as faixas e depois entre os municípios. Bom, esse gráfico mostra o volume de faixa de renda dos municípios do Consab. Então, considerando a faixa de renda 1, que é até 2 salários mínimos, a gente percebe aqui a quantidade de orgânicos, a quantidade de materiais recicláveis e a quantidade de rejeito. Na faixa de renda 2, que é a grande que representa a maior parte, né, de todos os municípios, a gente percebe aqui bastante proporcional, né, o que é orgânico, o que é material reciclável e uma pequena quantidade de rejeito. Na faixa de renda 3, ela é em termos quantitativos, ela é o menor de das demais faixas, mas também a gente vê uma divisão bastante proporcional entre os recicláveis e os orgânicos. Esse aqui é um outro gráfico também que mostra a gravimetria em todos os municípios consorciados. Então, a gente vê aqui que os recicláveis, eles são os maiores, geradores 48%, enquanto que os orgânicos 44% e o rejeito 8%. Isso considerando todo o Consab. Em termos de Jaguariúna, em termos de Jaguariúna, cada município tem a sua ficha gravimétrica individual. Então, a gente vê aqui, né, em termos das faixas de renda, né, 61% na faixa de renda 1, 33% na faixa de renda 2 e 6% na faixa de renda 3. Aqui é um mapinha mostrando a divisão das faixas censitárias do IBGE e aonde a gente fez as amostragens, né? Foram escolhidas, para a escolha das amostragens, nós consideramos também o plano de coleta fornecido pela empresa que realiza a coleta no município. Bom, em relação também à geração de resíduos sólidos, a gente vê um percentual aqui de 0,31 toneladas por habitante por ano e um volume total para o ano de 2016 de 16.078 toneladas. Todo dado do plano, ele tem um ano base de 2016. Tá? Isso aqui é um gráfico mostrando o crescimento da geração de resíduos. Em relação à gravimetria de Jaguariúna nas diferentes faixas censitárias, a gente tem a seguinte consideração. Na faixa de renda 1, 55% dos resíduos são orgânicos, enquanto que 41% reciclável e 4% de rejeito. Na faixa de renda 2, 61% orgânico, 32% reciclável e 7% de rejeitos. Na faixa de renda 3, a gente tem 58% de orgânicos e 36% de recicláveis, e o volume de rejeito 6%. Então, por que a gente conhecer essa característica de cada um dos municípios e também do consórcio como um todo, nos possibilita o planejamento, né, do como faremos para tratar, né, e as outras etapas também dos resíduos ao longo dos 20 anos. Bom, continuando a falar um pouquinho dos resíduos sólidos domiciliares. Em todos os municípios consorciados, a coleta dos resíduos domiciliares ela é feita nas áreas urbanas e rurais por empresas terceirizadas. Apenas o município de Artur Nogueira, Cosmópolis e Olambra contam com taxa de cobrança dos resíduos, mas o valor arrecadado não cobre todas as despesas com o sistema de gestão de resíduos. Em Jaguariúna, atualmente, os resíduos sólidos domiciliares é recolhido pela coleta convencional, encaminhados por uma estação de transbordo aqui no município e dali transportados em carretas maiores para o aterro sanitário de Paulínia.
com exceção do município de Cordeirópolis, os demais municípios consorciados encaminham os resíduos para esse aterro regional no município de Paulínia. Vocês me desculpem, mas tem hora que o controle está dando umas falhadas. Em relação à localização de aterros atualmente em vigor particulares na região, a gente tem o município de Paulínia, conforme eu comentei aqui, que é um município, é um aterro regional que recebe os resíduos da grande maioria dos municípios, e tem atualmente o município de Conchal, que está finalizando o licenciamento ambiental de um aterro que será regional também. O município de Americana acaba de licenciar e está iniciando a operação um aterro sanitário, mas atualmente ele só recebe os resíduos gerados no município de Americana. Vou falar um pouquinho dos resíduos. Agora foi. Os resíduos sólidos recicláveis. Tá? Os municípios de Conchal, Olambre e Jaguariúna apresentam programas de coleta seletiva em seus territórios. O município de Jaguariúna, de todos os municípios consorciados, é o município que apresenta o programa de coleta seletiva mais estruturado e que já vem sendo desenvolvido há algum tempo, com bastante adesão dos munícipes. Engenheiro Coelho, apesar de não possuir um programa de coleta seletiva, ele tem um projeto de troca de materiais recicláveis por alimentos. Ali eu já falei de Jaguariúna, a coleta é do tipo porta a porta, cobre toda a área urbana e parte da área rural. Existe a coleta, processamento e comercialização dos materiais recicláveis ou reutilizados e é feito pela Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis de Jaguariúna, que é a Coperj. Uma outra questão do plano, né, desta revisão e complementação do plano, foi que os municípios realizaram o cadastramento dos catadores de materiais recicláveis. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela deixa muito clara a necessidade de inclusão desses catadores no sistema de gestão de resíduos. Então, como já era uma meta do primeiro plano, todos os municípios realizaram o cadastramento. Então, a gente percebe aqui o município de Arthur Nogueira, 15 cadastrados, Conchal e Engenheiro Coelho e Olambra não tiveram nenhum cadastramento, não houve interessados. E o município de Jaguariúna, embora já tenha a cooperativa bem estruturada, teve o cadastramento de 9 novos catadores. Bom, falar um pouquinho dos resíduos sólidos de limpeza urbana. Nos municípios consorciados ao Consab, os resíduos de limpeza urbana, ele é a maioria dos municípios que realizam a própria coleta desses materiais e tratamento e destinação final. Apenas o município de Cordeirópolis que privatizou esses serviços. Então, só lembrando que neste plano a gente incluiu como os resíduos de limpeza urbana, resíduos de varrição, poda, limpeza de bueiros, capinagem, entre outros. Já falei que Cordeirópolis tem uma empresa terceirizada, que é a MM, e uma questão dessa tipologia de resíduos é que não existe a quantificação e qualificação dos mesmos. Como os municípios que realizam os serviços, não há pesagem, cada município trata esse tipo de resíduos de alguma forma. Então, uma das metas que a gente está propondo é que a gente tenha a sistematização desses dados, porque se a gente não tiver essa informação, não tem nem como propor planejamentos, metas para melhorar, né? Então, primeiro passo para essa questão dos resíduos é conhecer a quantidade e qualidade desses materiais. Bom, em relação aos resíduos da construção civil, a coleta de resíduos da construção civil em Jaguariúna é realizada pela própria Prefeitura Municipal e não existe cobrança pela taxa desses serviços.
O CONSAB conta com 2 equipamentos móveis de britagem de materiais de construção civil, e eles funcionam através de rodízio entre os municípios consorciados em pontos de britagem certificados pela CETESB. Então, parte desse material britado, ele volta a ser reutilizado em diversos tipos de uso. Aqui a gente tem um mapinha mostrando os pontos de britagem em cada um dos municípios consorciados. Um outro ponto desse plano que foi desenvolvido e importante foram cadastrados pelos municípios os pontos viciados de descarte irregular de entulho. Né? Então, a gente tem aqui um mapinha mostrando no município de Jaguariúna os pontos viciados. Então, a partir também do conhecimento e cadastramento desses pontos, é possível tomar medidas, né? Colocação de caçambas, fazendo um trabalho de conscientização, para evitar esse tipo de acúmulo de material que traz diversos tipos de problemas ambientais e problemas de saúde pública também. Um pouquinho sobre os resíduos sólidos de saúde. Em todos os municípios consorciados ao CONSAB, os resíduos sólidos eles são gerenciados pelo próprio CONSAB. Né? A coleta e o tratamento ele é feito pela empresa Estericaico Gestão Ambiental Limitada, através do contrato 04, firmado em 12 de maio de 2016. O sistema de tratamento proposto pela Estericaico é o micro-ondas, que faz a desinfecção, né, inertização dos materiais patogênicos existentes nos resíduos de saúde. A gestão de todos esses resíduos por parte do CONSAB fez com que o custo ficasse mais barato para cada um dos municípios e houvesse uma padronização também desses resíduos. A gente tem também cada um dos municípios, o ponto de coleta, né, o número de pontos de coleta e as quantidades de cada um desses resíduos. Desculpa. Vou tentar aqui. Aqui a gente mostra os pontos de coleta de resíduos de saúde no município de Jaguariúna. Então, os principais pontos são hospitais, clínicas médicas e veterinárias, farmácias, ambulatórios médicos, entre outros pontos. Em termos dos resíduos de logística reversa, os principais resíduos englobados nessa tipologia são pneus, pilhas e baterias, embalagens e resíduos de agrotóxicos, lâmpadas fluorescentes de mercúrio e vapor de sódio, óleos lubrificantes e automotivos, óleos de cozinha, lixos eletrônicos e eletrodomésticos. Atualmente, os resíduos de pneus e lâmpadas fluorescentes é que eles têm uns programas mais estruturados em todos os municípios, especialmente pela atuação do CONSAB. Em relação aos descartes, o CONSAB possui um programa de descarte consciente, que em parceria com as prefeituras e visa a destinação correta dos resíduos, né? Evitando o seu descarte juntamente com outros tipologias de resíduos e em locais inadequados. Nos programas do CONSAB são coletados medicamentos vencidos, lixos eletrônicos, pilhas e baterias. Os pneus também têm em todos os municípios consorciados, um sistema de armazenamento e coleta desses pneus pela empresa Reciclanip. A empresa retira os pneus e encaminham para reutilização e reciclagem. Então, é um sistema que já encontra-se bem estruturado, né, com convênios, inclusive, firmados com as prefeituras. Em termos dos programas de descontaminação de lâmpadas, né, a gente percebe aqui as unidades que foram descontaminadas no ano de 2016. Nesse ano, o município de Jaguariúna não encaminhou nenhuma unidade para descontaminação por parte do CONSAB.
Conforme eu tinha comentado, em relação à coleta dos pneus, ao armazenamento dos pneus e depois entrega para a Reciclanip, a gente tem aqui uma tabela mostrando os locais de armazenamento desses pneus. No município de Jaguariúna, o local fica no Departamento de Obras, localizado na Avenida Pacífico Moneda. Em relação aos resíduos sólidos industriais, embora o plano nacional ele solicite a inclusão dos resíduos industriais, no estado de São Paulo fica a cargo da CETESB essa atribuição. Existe uma tendência de que a CETESB municipalize esse tipo de licenciamento e cuidado dos resíduos industriais para as prefeituras. Mas ainda as prefeituras não têm esse conhecimento, né, de o que as indústrias geram de resíduos e para onde elas encaminham. No entanto, a gente sabe que o Estado tem uma excelente atuação nesse aspecto e então, assim, uma das propostas do plano para essa tipologia de resíduos é que, ao longo do tempo, as prefeituras comecem a conhecer, né, os resíduos industriais gerados no território e possam também a entender e fiscalizar como que isso está acontecendo. Mas esta não é uma tipologia prioritária de tratamento neste momento, né, de tratamento e conhecimento. Bom, um outro diferencial do plano de resíduos foi que nós fizemos um zoneamento unificado para o CONSAB. Por quê? Como a gente está trabalhando com 7 municipalidades e cada municipalidade possui um tipo de zoneamento diferente, a gente precisava entender esse território e quais são as áreas de restrição ambiental, quais são as áreas industriais, áreas rurais, estritamente residenciais, para a futura escolha de um local para tratamento e destinação, e se for o caso, uma destinação final em conjunto. Então, foi traçado a partir do zoneamento individual de cada município, a gente fez uma unificação. Então, a gente tem as zonas industriais existente nos territórios dos municípios consorciados ao CONSAB, as zonas de proteção ambiental, temos também as zonas de residenciais, e a partir daí a gente consegue entender o território como um todo e poder futuramente saber quais as áreas que a gente pode estar cuidando dos resíduos como um todo. Neste mapeamento também a gente tem todas as áreas dos antigos lixões de cada uma das municipalidades. Bom, a partir desse diagnóstico, né, que foi uma pincelada aqui, mas ele é bastante extenso no plano, o que foram traçados? Também conforme prevê a política nacional, foram traçados cenários. A gente traçou 3 cenários para a gestão dos resíduos dessas municipalidades ao longo de um período de 20 anos. E aí, esses cenários, a gente faz uma avaliação técnica e econômico-financeira para verificar a viabilidade da melhoria da gestão dos resíduos de todos os municípios. O cenário número 1, o que a gente propôs? Uma coleta seletiva mais efetiva em todos os municípios. É lógico que como o município aqui de Jaguariúna já possui alguma coisa mais estruturada, não é melhorar, mas tem alguns outros municípios que não tem nada. Então, o primeiro cenário, o grande diferencial é isso, é a coleta seletiva do tipo porta a porta e a coleta também dos resíduos volumosos, que hoje se apresenta um dos grandes problemas também para as municipalidades. Bom, então, ter uma estruturação forte aqui de todas as coletas, encaminhamento para um sistema de triagem, e a partir de uma triagem simples, a partir dessa triagem, os rejeitos seriam encaminhados para um aterro sanitário particular situado na região. E as reciclagens seriam fazendo a reutilização. Aí nós fizemos toda a simulação financeira do cenário 1, considerando os serviços de coleta, equipes necessárias. Desculpe. Então, o cenário 1
teve um total de investimentos de 122 milhões ao longo de um período de 20 anos. Isso para todos os municípios, né, considerando os investimentos em 20 anos. Ai, gente, desculpe. Bom, voltando aqui para o cenário 2. O cenário 2 mantém-se o sistema de coleta seletiva conforme o cenário 1, sistema de coleta também de volumosos e a melhoria do sistema de resíduos de limpeza urbana, isso tudo conforme o cenário 1. A diferença aqui, um sistema de triagem, né? A diferença aqui entre os rejeitos seriam encaminhados para um aterro sanitário próprio do Consab. Tá? Então, nós fizemos essa simulação do aterro próprio, quanto que custaria, e a partir daí fizemos o inventário do cenário 2 e chegamos a um quantitativo de 125 milhões de investimentos ao longo de 20 anos. Cenário 3. Também mantém-se o sistema de coleta bem estruturado, especialmente o de coleta seletiva, né, e de volumosos. Os pontos de entrega voluntárias também tem em todos os cenários, que isso é importante. A partir daí, o que muda nesse cenário? Aqui nesse cenário, a gente propõe, ao invés de ser só uma triagem, uma central de tratamento de resíduos. Essa central é denominada inicialmente de unidade de tratamento mecânico biológico. Ela teria uma separação dos materiais recicláveis e um encaminhamento da parte orgânica para uma possível compostagem. Nesse momento, ainda não foi definida uma tecnologia. Simplesmente, a gente considerou uma tecnologia de triagem entre os orgânicos e os inorgânicos, porque não adianta a gente propor uma tecnologia muito cara e que não é compatível com a realidade econômica dos municípios. Tá? E aí, a partir desse tratamento, os rejeitos, como aqui a gente tem uma efetividade na separação e a parte do orgânico vai para uma compostagem, não seria viável um aterro próprio para os municípios consorciados ao Consab. Então, a gente considera aqui que os rejeitos continuariam sendo encaminhados para um aterro sanitário de terceiros. E o investimento maior ficaria aqui no sistema de tratamento. Tá? Aí fizemos também o inventário dos custos do cenário 3 e chegamos a um total de investimento de 144 milhões ao longo de 20 anos. Bom, do ponto de vista de sustentabilidade, maximização de reuso, reutilização, como preconizado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, o cenário 3 foi o melhor, foi o que nós consideramos o mais apto. Esses cenários foram apresentados para os prefeitos e que também consideraram que é a viabilidade do terceiro cenário de ser implantado ao longo de 20 anos. Bom, aí considerando esse cenário, foram traçadas diretrizes. Bom, desculpe novamente aqui pela confusão da passagem dos slides. O plano tem diversas diretrizes. A diretriz comum a todos os resíduos, ela passa a ser a mesma diretriz da política nacional, que é seguir a ordem de prioridade da não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, criando mecanismos facilitadores para a fiscalização e o controle social. Em relação aos resíduos sólidos domiciliares, uma das principais metas é realizar o adequado encerramento dos antigos lixões.
e aterros controlados existentes nos municípios consorciados. Nesses 2 anos que nós fizemos do primeiro plano do Consab para esse, nós tivemos o avanço em relação a essa diretriz em 2 municípios. O município de Olambra já contratou uma empresa para iniciar a investigação ambiental do seu antigo lixão, e o município de Conchal passou o antigo lixão para uma empresa particular que está fazendo toda a parte de investigação e recuperação da área e reutilização de parte da área para aquele futuro aterro que vai ser no local. Uma outra diretriz a curto prazo e urgente é intensificar a coleta dos resíduos domiciliares nas áreas rurais. A gente ainda percebe algumas deficiências nos municípios consorciados em relação a descartes irregulares, né? Então ainda é um ponto que precisa também ser intensificado e melhorado. Outro ponto é a implantação de sistemas que priorizem a redução dos resíduos na fonte. Então, aí não está colocado aqui, mas são programas de coleta seletiva, de conscientização da população, entre outras ações e metas. Uma outra diretriz é a verificação da possibilidade de implantação de novos sistemas de tratamento e destinação final integrada e unificada. Então, a gente propôs aquele sistema de uma maneira geral e agora, para a próxima revisão, esse sistema ele precisa ser detalhado e apresentado para que já possa ser trabalhado em relação à implantação nas futuras revisões. Bom, os resíduos sólidos recicláveis. Novamente, uma das principais diretrizes é a priorização dos resíduos na fonte. Então, priorizar a coleta seletiva e conscientização da população na separação. Esse é o principal ponto, né? É já chegar o resíduo separado, né? Porque depois que ele chega todo misturado, o custo de separar isso é muito maior. É muito mais trabalhoso, muito mais caro. Então, o trabalho aqui é a separação na fonte. A outra questão é a inclusão e fortalecimento da organização de catadores em forma de cooperativas e outras formas de associação de materiais recicláveis como forma de inclusão social. Então, a gente teve o avanço já no cadastramento dos catadores e as próximas etapas agora é trabalhar no sentido de incluí-los no sistema de gestão de resíduos. Em relação aos resíduos de limpeza urbana, a gente precisa fortalecer a gestão desses resíduos e, especialmente, conhecer as características quantitativas e qualitativas. A gente não teve nem como falar muito e propor muitas coisas porque a gente não tem esses quantitativos em nenhum dos municípios consorciados. Bom, diretrizes para os resíduos da construção civil. Aí é o combate aos pontos de descarte irregular, intensificação do processo de recuperação, incremento de atividades de reutilização e reciclagem. A gente já também foi um avanço, esse mapeamento dos pontos de descarte irregular. Um outro ponto que é importante, os mapas que foram elaborados no plano, eles estão todos já referenciados. Então, a gente tem todos esses pontos de coleta irregular, pontos de coleta de saúde, tudo que os municípios passaram para a gente, eles estão já referenciados. Então, uma ferramenta importante de acompanhamento e avaliação da evolução de cada um desses pontos. Bom, as diretrizes para os resíduos de serviços de saúde. Fortalecimento da gestão dos resíduos nos municípios consorciados e institucionalização de instrumento apropriado da cobrança específica para esses serviços. Tem alguns municípios que embora sejam esses resíduos gerados às vezes por empresas particulares, hospitais particulares, farmácias, alguns dos municípios ainda pagam para o tratamento desses resíduos. Então, isso é um ponto que não pode acontecer. Então, precisa ser fortalecida essa questão da taxa. Os resíduos de limpeza de logística reversa, me desculpem. A principal diretriz é a elevação quantitativa e qualitativa dos resíduos englobados no processo de logística reversa e o seu devido encaminhamento para as empresas consorciadas.
Em relação à diretriz para os resíduos sólidos industriais, a gente coloca aqui a definir ações para eliminação de resíduos industriais destinados de maneira inadequada. Bom, colocando as principais diretrizes, quais são os próximos passos do plano? Elaboração de um relatório final, contendo as contribuições das audiências públicas. Elaboração do projeto de lei. Cada município precisa ter o seu próprio projeto para aprovar o plano. Aprovação da Câmara, na Câmara dos Vereadores do plano. E implementação das ações. E, além disso, a proposta da revisão periódica do plano a cada 4 anos. Então, o primeiro plano, conforme eu havia mencionado, o Ministério Público solicitou que a revisão fosse feita a cada 2 anos. Nós verificamos que é um prazo muito curto. Os municípios não têm condições de, a cada 2 anos, para tudo, para desenvolver o plano. Então, 4 anos é um prazo ideal para que a gente possa realmente efetivar ações e o plano aí ser revisado, e ele é constantemente revisado e atualizado. Ele é uma questão ele é dinâmico, né? Porque a geração de resíduos é dinâmica, as propostas dos municípios são dinâmicos. Então, é importante que a gente tenha esses 4 anos para que as ações sejam feitas, e aí sim a gente avalie o que foi executado e quais são as próximas ações, o que a gente deve continuar a revisar ou implementar. É isso. Essa é a principal questão que a gente tinha para apresentar para vocês, e a gente está à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigada, e desculpe a dificuldade aqui com a passagem dos slides. Obrigada, Silene. Estamos abertos agora a questionamentos. Tem a ficha de perguntas, caso vocês prefiram mandar por escrito. Eu gostaria de agradecer também a presença do Hilário Sebastião Argemiro, presidente da OCIP Ambiental, José Muniz, vereador, e da Aline Grangeli Catão, diretora de Meio Ambiente. Obrigada. As fichinhas estão aí? Não. Tá aqui na... Não tá funcionando? Acho que não tem dificuldade. Deu tudo certo, tá ótimo. Bom, como já foi dito, né, eu sou Hilário, sou representante da OCIP Trilhos de Jequitibá, daqui de Jaguariúna. Nós temos 11 anos atuando nessa área de meio ambiente, daqui em Jaguariúna, e nós temos alguns projetos aqui que já estão sendo rodados na cidade de Jaguariúna, na cidade de Posse, e convite de 2 cidades para a gente atuar. Projetos esses que são que é o de compostagem, que hoje, com o apoio do nosso amigo aqui da diretoria e da Secretaria de Obras, a gente está rodando um piloto que só está aguardando agora a liberação da CETESB, porque todos os passos nós já fizemos,
e agora estamos aguardando a liberação da CETESB para a gente produzir nesse piloto 15 toneladas mês. Nesta área, a gente tem capacidade para a produção de 80 toneladas e é um projeto que envolve 5 grandes empresas de Jaguariúna e de outras regiões, inclusive o município, tá? Nós também temos um outro projeto, que é um projeto onde a gente usa aí a logística reversa, né? Onde a gente usa materiais que são jogados fora aí nos terrenos baldios e a gente usa isso em hortas e em geração de renda para famílias carentes. Um exemplo são materiais que os mercados acabam jogando fora, que são caixotes de laranja, de banana, colchão velho, sofá velho, que a gente também pega isso e a gente transforma isso em banquetas e a gente está comercializando isso e está tendo uma boa saída, e tudo isso com foco social, tá? E aí eu queria, tem 4 perguntinhas, um pouquinho assim, como que os municípios irão cumprir essas determinações aí da Lei 12.305, né? Porque o que a gente consegue hoje, a ONG, a gente consegue identificar que os próprios órgãos públicos, eles destinam sobras de alimentos para criação de animais, porcos. A gente vê isso acontecer não só em Jaguariúna, como em outras cidades, as carretas indo lá buscar e levar isso para a criação. E a lei diz que isso não pode. Então, de que forma isso vai ser feito? Através de uma lei, que talvez acho que foi o que foi falado aí agora, né? De um projeto de lei municipal para aprovação de um plano, é isso? Mas será que não dá para fazer um trabalho de conscientização para que possa as próprias escolas já começarem a atuar no momento fazendo a própria compostagem? Porque é muito simples fazer compostagem, não é caro. E existem empresas da região que estão querendo incentivar isso por experiência própria, que a gente está trabalhando em cima das grandes empresas, e elas têm verba suficiente para implementar esses projetos, e elas querem fazer isso, tá? Então isso fica aí uma pergunta de como se tratar isso dentro do órgão público, porque o que eu vejo são mercados, escolas, enviando aí para tratamento de porco. A outra coisa também é de que forma, né, o CONSAB vai incentivar a população a entrar também nisso, porque a população é um dos maiores sugismundos, são os que jogam os lixos lá, aquilo lá no terreno baldio. Então, de que forma vai ser atuado em cima dessa turma para dizer, olha, o seu guarda-roupa pode ser doado para uma família, pode ser feito isso e aquilo. E de que forma vocês, CONSAB, enxergam que estas empresas, grandes empresas de Jaguariúna, elas podem colaborar? De que forma essas empresas podem colaborar? E por último, eu tive uma experiência ontem de uma oficina mecânica, onde uma malharia da cidade, ela gera muito resíduo de sobra de costura, tecido, retalhos. E essa malharia me procurou e falou, cara, me dê uma solução para isso, eu não quero jogar isso no lixo. Aí eu peguei aquele saco de retalho e fui na oficina. O cara falou, eu uso isso aqui para mim é ótimo, mas depois, o que eu vou fazer com isso? Depois que eu sujar de óleo, porque eu não sei o que fazer com o papel, com a serragem que eu jogo no chão. Então, seria essas perguntas, né? Se precisar, depois eu repito, se não anotou, só para a gente entender. E desde já eu coloco à disposição dos senhores, do CONSAB, da empresa Terra, se quiserem conhecer o nosso projeto, o nosso trabalho, se interessarem também por uma parceria com a gente, para poder fazer esse trabalho em conjunto. Hoje nós já estamos conversando com Secretaria do Meio Ambiente, né, que está aqui a Aline representando, já tivemos uma conversa bem bacana, eles se interessam por ajudar a gente, a Secretaria de Obras já está nos ajudando, o Planejamento também de Jaguariúna já está nos ajudando, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tá bom? Muito obrigado.
Bom, para responder suas perguntas, a gente vai fazer um apanhado aqui. Caso algumas delas ainda fiquem sem resposta, ou se você tiver maiores questionamentos, conforme o regulamento, pode entrar em contato no site com a gente lá, que a gente responde depois via e-mail, tá? Bom, a sua primeira preocupação sobre educação ambiental, nós trabalhamos no CONSAB com os, agora, 9 municípios, desde maio, mais ou menos, do ano passado, com vários projetos de educação ambiental. Principalmente em escolas, Jaqueline é nossa estagiária que desenvolve esses projetos, principalmente em escolas, mas também podem ser feitos em asilos, em igrejas, e um dos nossos projetos é exatamente sobre compostagem. Então, a gente já ensina as crianças, pode ser divulgado assim numa gama maior para outros públicos, e aí, em relação ao CONSAB, é só fazer a solicitação, que a gente já trabalha com vários projetos de educação ambiental. Tá? Sobre as empresas, acho que a Silene vai falar um pouquinho, e a questão da lei também. Essa lei que ela citou é a lei para poder aprovar o plano, para poder aprovar as ações que foram propostas aqui. Tá joia? Silene, por favor. Venha cá. Então, em relação à educação ambiental, é a prioridade do plano. Sem isso, o plano não funciona, porque não adianta a gente só trabalhar com investimentos, com infraestrutura. É imprescindível que as pessoas contribuam. Sem isso, é muito complicado, né? Então, a prioridade é trabalhar com a questão da conscientização. Um dos pontos principais, a gente falou aqui desde o início, o fortalecimento da coleta seletiva, justamente para sair segregado da fonte, porque não adianta estar tudo junto e aí... Quer dizer, até é possível, mas é mais caro, é mais difícil, né? Então, esse fortalecimento da questão da coleta seletiva é imprescindível, né? Então, em todo o plano, em todo momento, tem essa questão da tecla da coleta seletiva e dos programas de educação ambiental. O que eu acho que é importante ficar claro aqui, é que embora seja um consórcio, qual que é a vantagem dos municípios estarem consorciados, né? As soluções para o tratamento dos rejeitos vai sair mais barata, é um custo ambiental menor, porque vai ser um local para tratar todos os resíduos. Por exemplo, tem alguns municípios, a Jaguariúna é até maior, mas tem alguns municípios que geram 9 toneladas, 10 toneladas. É muito difícil, né, vai impactar uma área, é caro para o município. Então, as ações consorciadas, elas trazem vantagens, né, ambientais e financeiras também. Então, é importante. Agora, cada município tem a sua peculiaridade. Então, por exemplo... Olambra gera muitas flores, Cordeirópolis tem um resíduo que tem muita coisa de cerâmica. Então, tem ações que cada município vai ter que atuar individualmente, né? Mas o que está aqui o CONSAB, né? Ele trata como um gestor, dando apoio aos municípios, né? Tanto na questão da educação ambiental, em sistemas de tratamento, traçar soluções, por exemplo, essa coleta dos resíduos de logística reversa, unindo todos vocês fica mais barato. Então, é uma questão que vai trazer benefícios, né? E alguns outros pontos são individuais de cada município. Tanto é que as metas dos planos, elas são metas... globais a todos os planos. Por exemplo, o encerramento dos antigos lixões é uma obrigatoriedade legal para todos os municípios, mas cada município é obrigado a fazer a sua recuperação, com o apoio técnico do CONSAB, diferentemente de outros municípios que não têm um apoio. Então, e o apoio mútuo entre os municípios, né? A troca de experiência, então tem muita vantagem em relação a isso. E aí, conforme o plano, a gente está iniciando o plano, né? Então, conforme as próximas revisões, ele vai ficando mais específico, né? Uma pergunta do diretor é em relação ao plano que já existe aqui em Jaguariúna, né?
aqui em Jaguariúna tem o plano de saneamento e dentro do plano de saneamento tem as informações de resíduos. Mas se vocês forem olhar lá, é mais geral ainda, né? Tem metas, as metas são as mesmas. Encerrar o lixão, diminuir o número de resíduos, né? Então são metas globais que não confrontam com as nossas, né? A questão aqui é a gente, nesse primeiro momento, né, traçar as metas e ir cumprindo as metas a curto prazo, que são a cada 4 anos, e aí nas próximas revisões a gente vai refinando, né? É importante ter este planejamento, né? Então, neste momento, ainda as metas são gerais, né? Então, não significa, mas ele não é, como eu falei, ele não é estanque. É um plano que ele vai evoluindo conforme as características individuais e globais, né? Então, aproveitar a estrutura, né, a união de vocês, que vocês vão ter uma quantidade de resíduos maior, vai poder fazer um tratamento, um sistema adequado. Eu não falei aqui, nesse plano, o cenário escolhido, a gente só falou da compostagem, mas a gente também não computou ainda receitas acessórias, né? Conforme o plano, esse sistema for implantado, se tiver uma boa coleta seletiva e a qualidade do resíduo for maior, isso pode ser transformado em outros subprodutos, a compostagem, CDR, isso trazendo receitas acessórias para os municípios, né? Só que tudo isso é um avanço que vai ser contínuo, né? E por isso que é importante a aprovação do plano e a participação dos municípios, né? Porque às vezes o município acha assim, poxa, eu estou num consórcio, eu tenho uma realidade diferente. Sim, mas os problemas gerais são comuns a todos, né? Todos os municípios têm essa questão da geração incessante, né? Daqui a pouco, se a gente não tomar atitude, a gente não tem aonde colocar os resíduos. Tem municípios que não têm áreas propícias para implantar um aterro sanitário. Então, vocês estando consorciados, é possível, né? Então, o município tal tem uma característica favorável. Então, é isso, vocês estarem unidos para uma necessidade urgente e emergente, que é essa questão dos resíduos sólidos, né? E aproveitar o apoio do CONSAB, que tem feito muitas ações, né? Vai ter também um sistema de coleta de materiais recicláveis unificados, que em breve vai estar pronto também, vai apoiar todos os municípios. Então é isso, é trabalhar individualmente e trabalhar em conjunto também, tá? Eu não sei se eu respondi todas as questões, mas se ficou alguma coisa, a gente pode responder ou pode ser encaminhado para o CONSAB. Mais alguma questão? Bom dia a todos. Meu nome é Maria Carolina Franfischini. Eu sou representante do Conselho Regional de Contabilidade e faço parte de uma ONG aqui em Jaguariúna. Meu questionamento é o seguinte: a CONSAB está tentando fazer parcerias com o município, correto? Para uma reestruturação dos resíduos urbanos. O problema é o seguinte: sabemos que hoje teve uma audiência pública e a audiência pública, geralmente, o povo tinha que participar e o povo não veio participar para tirar suas dúvidas. Isso é um equívoco. O que política municipal poderia fazer para incentivar o povo a melhorar, para que esses resíduos urbanos não permaneçam? Esse é o meu questionamento. Junto com a CONSAB, um planejamento mais voltado à população, menos técnico. As audiências, né, foram amplamente divulgadas, né, conforme a Bianca havia comentado, em jornal, em rádio, no site. Infelizmente, não é só aqui em Jaguariúna, a gente percebe assim, pouca participação e adesão das pessoas, né, infelizmente, num tema que é tão importante e que não tem ninguém aqui que não gera resíduo. É uma coisa que todo mundo gera e todo mundo devia ter essa importância, né? O que a gente propõe no plano, que ainda de maneira bastante geral, os programas de conscientização das pessoas
para justamente atentar para essa necessidade, né, de preocupação da questão dos resíduos, né, de participar, né, de estar aqui para entender. Exatamente. Então, passa por uma questão de conscientização e da questão de educação ambiental, que faz parte do plano, né? Em termos de ser muito técnico, né, é um plano que ele prevê ações para 20 anos. Então, não tem. A gente tentou. Se vocês forem olhar o plano, ele é muito mais extenso, ele é muito mais trabalhoso, mas é bem difícil ele transformá-lo numa outra linguagem, né? Porque é importante que vocês saibam, né, quais os resíduos que nós abordamos aqui, quais foram as etapas do plano, quais foram os cenários, os investimentos. É uma pincelada, né? Mas mesmo assim é difícil transformar numa linguagem. Mas eu acho que nós estamos aqui, o plano vai ser aprovado, então é um trabalho, né? Um trabalho de formiguinha, um trabalho árduo, mas que isso tem que vir à tona, né? As pessoas precisam participar, né? Sem a participação das pessoas, realmente vai ser muito difícil a gente avançar, né? Eu acho que era isso. Bom dia a todos. Todo mundo conhece aqui, eu sou o Paulão, diretor de obras aí. A questão da nossa amiga aqui, a participação da população sobre esse plano, sobre essa reunião nossa aqui, seria muito importante para a população saber sobre. Eu faço essas coletas na cidade aí, como o prejuízo, né? A importância sobre jogar um lixo num terreno, entendeu? Que nem o Hilário falou também, esses móveis, entendeu? Então, a participação dele seria muito importante hoje aqui, né, da população. E isso seria importante para nós, lá da Secretaria de Obras, né, Lucas? Tá? Para estar orientando esse pessoal como recolher esses produtos, essas coletas, aí, esses resíduos, né? Tá? Muito obrigado. Bom, exatamente, seria fundamental, né, a participação de todos, mas assim, só para ficar claro, quaisquer dúvidas que vocês queiram promover, assim, para a população, que a população tenha dúvida, pode passar o nosso contato, ou pode ser pelo site formalmente, ou ligar lá para a gente no Consab, que a gente pode esclarecer quaisquer dúvidas que tenham ficado. Em relação à parte que ela comentou sobre ser mais técnico, né, uma ressalva. Geralmente, a sociedade, esses termos, geralmente a grande maioria da sociedade não entende. Mesmo que a prefeitura passe, a Secretaria de Obras não entende. Então, vai haver uma evolução, antes de uma evolução, vai ser ao contrário. Sim. Por isso, era bom que a FONCAP planejasse uma cartilha a respeito disso. A gente pensou nessa questão da educação ambiental justamente por causa disso. Então, faz quase um ano que a gente resolveu colocar assim de forma mais didática, né, todos os projetos, todas as campanhas que a gente faz, e também a gente disponibilizou temas adicionais. Então, sempre que vocês tiverem a necessidade de ouvir sobre algum tema, de fazer uma explanação maior para a população mesmo, vocês podem entrar em contato, solicitar, falar, olha, a escola tal, ou o bairro tal, ou qualquer lugar, gostaria de ouvir sobre tal assunto na semana tal. É possível? A gente pode agendar isso, pode fazer um trabalho assim mais pontual em determinados lugares. Então, nós estamos abertos para isso, para quaisquer esclarecimentos e qualquer tema que venha a surgir, não somente esse, mas que seja, né, da nossa área de atuação lá do Consab. Tá joia? Mais alguém? Não? Bom, eu gostaria de agradecer, então, mais uma vez a presença de todos e declaro encerrada essa audiência pública. Eu gostaria de passar a palavra para o Lucas Lopes, né, diretor, para que ele possa fazer as considerações finais. Obrigada.
Quero agradecer a todos, a presença de todos que estiveram até o final dessa audiência. Acredito que com esse plano de resíduos que a Consab vem nos passando agora, possa melhorar bastante essa questão na cidade. E vamos estudar e ver o que podemos melhorar, né, Bianca? Vamos ver o que pode ser melhorado e fazer o possível para resolver esse problema de resíduos, que é algo que as pessoas imaginam que não sejam tão importante, mas é o nosso futuro. Então, se não pensarmos nisso agora, pode ter certeza que daqui 10, 15, 20 ou 50 anos a gente vai ter um problema bem grande. Um ótimo final de semana, um ótimo feriado e uma boa Páscoa para todos.